Olá, aqui é o professor Bruno Leal, dando prosseguimento à nossa aula de revisão sobre termos integrantes da oração. Vamos lá, questão do TJ do Sergipe. A alternativa em que a classificação da expressão destacada contém erro não é difícil, lê com atenção que você vai conseguir matar. Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Resposta letra D de dado, né? Não duvido de quê? De sua sinceridade. Duvidar é verbo, né? É um objeto indireto. Tá? Essa aí é tranquila. Vamos a mais uma questão. A próxima questão também não é tão difícil. Se você ler com atenção, você vai conseguir matar. O agente da passiva foi corretamente destacado em todas as opções, exceto em... Vamos lá, agente da passiva. Vamos lembrar rapidamente do que se trata. Por exemplo, nós temos aqui o gato caçou o rato. O gato é o sujeito, o rato é o alvo da ação verbal, é o tal do objeto direto. Nós temos a chamada voz ativa. A ênfase na voz ativa é no sujeito. Quando você diz o gato caçou o rato, a ênfase é no sujeito, no agente da ação verbal. Se você quiser enfatizar o objeto direto, se você quiser enfatizar o alvo da ação verbal, o termo paciente, você pode reescrever a frase assim: o rato foi caçado pelo gato. Agora, a ênfase é no rato. A ênfase é no sujeito paciente, tá? ênfase no que era o objeto direto na voz ativa. Tá legal? O que era o objeto direto na voz ativa passa a ser o sujeito na voz passiva. E o gato, que era o agente da ação verbal na voz ativa, continua sendo o agente da ação verbal na voz passiva. Afinal de contas, ele continua praticando a ação de caçar. Então, ele é o agente da passiva. Beleza? Ele é o agente da passiva. Tá? Então, para haver agente da passiva, nós precisamos estar na voz passiva, né? Lembrando que a voz passiva analítica, ela é formada por um verbo de ligação, quase sempre o verbo ser, mais o verbo principal, o chamado particípio. Como, por exemplo, foi caçado. Foi caçado, verbo de ligação, verbo ser, mais o chamado particípio do verbo principal. Show de bola? Beleza? Então, na letra A, nós temos o presídio. Tinha sido o quê? Aqui, ó. Verbo de ligação, particípio do verbo principal. Quem praticou a ação de cercar o presídio? Soldados. Então, a gente está passivo. Vamos pular B de bola. C. O time foi derrotado. Ó, olha a voz passiva aqui, ó. Foi derrotado. Quem praticou a ação de derrotar o time? Campeão da cidade, voz passiva. O mestre foi homenageado pelos alunos. De novo aqui a voz passiva, ó. Verbo ser mais particípio. Quem praticou a ação de homenagear o mestre? Os alunos. A casa foi destruída. De novo aqui, ó, a voz passiva. Foi destruída, verbo ser mais o particípio. Quem praticou a ação de destruir a casa? A inundação, tá? Na letra B de bola,
nós temos o quê? Ela é a única responsável. Responsável pelo quê? Pela festa é um complemento nominal. A voz aí é ativa, tá? Complemento nominal. Responsável por quê? Pela festa. Pela festa completa o sentido do adjetivo responsável. Tranquilo? Então, gabarito é a letra B de bola. Show? Beleza? Mais uma questãozinha para a gente analisar. Mais uma questãozinha para a gente. Todos os termos destacados estão classificados corretamente, exceto em 4 opções você tem aí a classificação de forma correta, numa delas de forma equivocada. Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Vamos lá, o gabarito é a letra D de dado. Estás apto para o serviço? Apto é um adjetivo. É um adjetivo, consequentemente um nome. Então, é um complemento nominal, tá? Complemento nominal. Beleza? Repare na letra A, de novo, aqui a voz passiva, ó, foi traído. Fulano foi traído. Verbo ser mais o particípio, né? Quem praticou a ação de trair? Os amigos, a agente da passiva. O que é que aconteceu por lá? Coisas estranhas, sujeito. Quem tem fé em algo ou em alguém. A fé no futuro o anima. Fé substantivo, abstrato, inclusive. No futuro, complemento nominal. Verbo dizer, no contexto, quem diz alguma coisa a alguém. Diga o quê? Seu endereço, objeto direto. A quem? A mim, ao Bruno. Diga-me, objeto indireto. Beleza? Então, para o serviço é complemento nominal e não objeto indireto, pois completa o sentido da palavra apto. Apto é um adjetivo, portanto, um nome. Show de bola? Beleza? Mais uma questãozinha para a gente analisar. Mais uma questãozinha para a gente, da Fundação Carlos Chagas. Assinale a alternativa que contenha somente objeto indireto. Vamos lá, questão muito boa essa aí, muito boa. Tudo gira em torno do verbo. Na letra A, quem revela, revela algo a alguém. É um verbo bitransitivo. O poeta não revela o quê? Objeto direto. A quem? A ninguém. Opa, digitando mal. Objeto indireto. Vamos pular B de bola. C. Tudo nos dava uma impressão agradável. Tudo é o sujeito. O verbo é o verbo dar. Quem dá algo a alguém. Tudo dava o quê? Uma impressão agradável. Objeto direto. A quem? A nós. O nos é o objeto indireto, tá? Tudo nos dava uma impressão agradável. Tudo dava uma impressão agradável a nós, beleza? Na letra D, o verbo entender é transitivo direto. Tá? Entender é um verbo transitivo direto. Quem entende, entende algo. Nós entendemos português, nós entendemos matemática. Então, o a nós aí e o a ele é o tal do objeto direto que preposicionado. Bonito isso aí, hein? Perigosíssima letra D de dado, hein? Objeto direto preposicionado. Nem ele entende o Bruno, nem nós entendemos o Bruno. Nem ele entende português, nem nós entendemos matemática.
Tá? Por exemplo, bem, o verbo escangalhar, que é um verbo difícil de aparecer em prova, né? Bem, ele é transitivo direto, né? Sofia escangalhou o brinquedo, né? Então, esse contudo, ele é de novo um objeto direto que preposicionado, de novo. Os policiais escangalharam tudo. O com aí é opcional. Tá? Então, o gabarito é a letra B de bola. Se algo interessa, interessa a alguém. A notícia é o sujeito, só interessa a quem? A eles. O objeto indireto. É a resposta. Muito bonita a questão, hein? Difícil, hein? Difícil. A letra D, principalmente, é muito perigosa, tá? Difícil aí a questão. Maneiro, gostei. Gostei da questão. No próximo vídeo, mais questões para vocês. Leal Concursos, incomparável.